Fala, gente boa, sejam bem-vindos aí ao JET Podcast, edição de reestreia 2024, está prometendo demais e a gente está muito feliz de estar aqui podendo falar com você, cada dia um tema especial que vai de encontro ao seu coração. Está aqui comigo Mantém, o nosso pastor de jovens aqui da JET, e nós vamos bater um papo aqui muito interessante. Eu quero só lembrar a você que a sua marca pode oferecer o JET Podcast, também pode ser apresentado aqui, tá? No nosso canal. Vai lá, contacta com a gente para que a gente possa aí compreender qual é o seu negócio, qual é o seu ramo, para a gente divulgar por aqui também. Seja bem-vindo, cara. Que alegria, que alegria. Vou cumprimentar de novo. Que alegria. Alegria, pessoal. A gente está feliz demais aqui com expectativa lá em cima por esse recomeço e a gente acredita que 2024 será um ano de recomeço também para o nosso podcast aqui. Beleza, a gente está com expectativa lá em cima, lembrando que o nosso podcast é um braço aí de ensino também, a gente está com muita expectativa assim para que o ensino bíblico, a visão de mundo pela perspectiva bíblica seja bastante explorada aqui por nós. A gente vai prestar muita atenção nos seus comentários, no que você está, pensando aí, interagindo, vai ser muito interativo. E a gente está com a expectativa mesmo em alta. Então, vamos conversar hoje sobre o tema do avivamento. Em março, aqui para nós, na JET, é mês de avivamento, é mês de enchimento do Espírito, é mês de conferência do Espírito Santo. A gente está com uma conferência lindona aí para acontecer nos próximos dias 22, 23 e 24 de março. E nós vamos falar desse tema que é assim muito especial. Nós temos conversado demais, orado sobre isso, já há um tempo que a gente está pensando muito, né, sobre essa necessidade de um avivamento, e nós estamos aqui pensando em todas as gerações, a promessa é para todas as gerações. Sim. Nós estamos aqui pensando não só na nossa comunidade de fé, comunidade local, mas também assim na nossa região, nas alianças que nós temos aí, nos vínculos de amizade, denominacionais, do DNA. Então assim, estamos orando muito, pedindo a Deus para trazer esse avivamento para nós. Mas eu quero começar aqui, perguntando para você, cara, por que um avivamento? Qual é a necessidade de um avivamento? Boa. O que você fala sobre isso? Então, eu acho, cara, que esse é um dos temas assim mais apaixonantes, né? Da teologia, é algo que instiga a nossa fé. Essa semana eu estava lembrando, eu creio que Deus relembrou a minha mente sobre algo, né? Já há um tempo a gente tem falado, a gente já falou aqui um pouco sobre avivamento em outro podcast, e essa semana, enfim, Deus resgatou algo em minha mente, foi o seguinte, que aquilo que a gente planta, é isso que a gente tem falado, né, incessantemente, constantemente, no tempo certo, a gente vai colher. Perfeito. Então, é um tema importantíssimo, porque ao longo da história cristã, né, a gente percebe que Deus, de tempos em tempos, Ele traz uma paixão nova para o povo, renova o coração do povo, traz alegria para o coração do povo. Sim. Inclusive, o nome avivamento, ele tem um sentido de trazer vida para aquilo que não está, que está morto, sim, que não tem vida, né? Sim. Então, assim, o avivamento é algo que vem para trazer assim novidade de vida para a área espiritual, para o emocional do povo de Deus, mas também para o social, para uma cidade, né? A gente tem relatos aí de avivamentos ao longo da história que mudou a estrutura social e econômica de um país. Então, assim, não é só um aspecto para o povo de Deus, porque especialmente é isso mesmo, mas é algo que derrama para a cidade, né? Traz bênçãos para a cidade. Todo o contexto é atingido, né? Seria buscar de fato, ou buscar de fato na fonte, né? O que nós estamos precisando, porque assim, todo problema do mundo, tenho falado isso sistematicamente, todo problema do mundo é o problema do pecado. Isso aí. E a solução de Deus é a regeneração que há em Cristo. Então, toda vez que a gente busca resolver os nossos problemas por nossa própria conta, né, com atitudes legais, com ações pontuais, tudo bem, a gente consegue algum resultado. Mas nós só vamos conseguir os resultados possíveis para essa vida e para essa terra plenos, cheios do Espírito Santo, cara. Eu tenho convicção disso. Amém. Porque o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos orientar, vai revelar toda a verdade para nós. Até aquilo que nós já ouvimos, né? É o Espírito que vai trazer clareza para nós sobre isso. Então, o avivamento é urgente, né? É para ontem, é algo que a gente não pode viver sem. E por mais que tenha temporadas, talvez, da história da igreja, que a gente
perceba assim esse comodismo, vamos chamar assim, da nossa própria história pessoal enquanto cristãos. Se a gente for olhar assim e falar assim, rapaz, teve um período que assim, deu que meio um apagão, que a gente ficou meio assim, confortável com aquela vida de domingo à noite na igreja, quando ia domingo à noite, e assim, aparentemente achando que isso é normal. Então, eu acredito que não só o avivamento em curso, o avivamento acontecendo, mas essa sede pelo avivamento já é um sinal assim muito claro de que o Espírito tem mexido, né, com o nosso coração, com o coração daquele que anseia por isso. Acho que, no mínimo, um anseio por algo mais, por uma profundidade em Deus, precisa nos acompanhar na nossa jornada cristã. Verdade. E aí eu fico pensando aqui, sobre assim, os caminhos para o avivamento. O que a gente imagina assim como caminhos, claro, caminhos bíblicos, né, teológicos, devocionais, mas assim, qual seria o caminho para o avivamento? Amém. Tem um texto de Isaías, diz o seguinte, que Deus derrama água, dizendo com as minhas palavras aqui, sobre o sedento, né? E assim, o crente, uma hora e outra, né, faz um jejumzinho, né? Ficar um dia, 2 dias, alguns dias sem a comida, enfim, a trancos e barrancos a gente consegue, com a força do Senhor a gente consegue, mas, cara, sem água dá nó, né? Então, assim, essa sede espiritual, ela é algo que é muito mais do que uma vontade de fazer algo legal, enfim, para Deus. Isso é muito bom, isso também vem de Deus, mas é algo que flui de dentro. Isso aqui ela ultrapassa, ela extrapola os limites do nosso próprio campo de visão. Então, assim, essa sede que vem de dentro é uma resposta, é um sinal de Deus dizendo, né, que Ele tem muito mais para nós. E outra coisa, algo interessantíssimo, avivamentos que nós conhecemos começaram com poucas pessoas com muita sede de Deus e espalhou esse negócio. Então, assim, uma sede de Deus no coração de um crente é muito mais do que uma simples vontade de fazer algo, como eu disse, algo legal. Mas isso é Deus já mexendo no coração da pessoa para trazer uma resposta para a igreja, para uma terra que precisa de água do céu. Muito interessante. Então, primeiro, querer um avivamento, né? E entender as dimensões disso. Aí eu penso que seja importante a gente ressaltar também que o avivamento vai requerer de nós, né, alguns custos. Tem alguns custos no avivamento, né? O custo de renúncia, um custo de entrega mesmo. E o avivamento vai nos ajudar a remir o nosso próprio tempo, não é isso? O Paulo dizia aos Efésios. Então, essa remissão do tempo, esse melhor aproveitamento do tempo, esse melhor aproveitamento da vida, de uma maneira geral, vai determinar, assim, quais são as atividades que nós vamos estar envolvidos de fato. Acredito que o fogo do Espírito, ele queima, assim, a palha, e a gente talvez deva abandonar até algumas coisas legais, até coisas lícitas, porque todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, o avivamento, ele eu vou chamar assim, vai cobrar esse preço de nós, e talvez seja esse ponto aí que seja o gargalo na vida de muitos cristãos, quando o preço começa a ser cobrado. Então, assim, parece que voltar para aquele lugar de conforto, aquele lugar, dar um passo atrás, seria mais interessante, e não ir até o fim para chegar ali nesse lugar onde Deus vai nos colocar num lugar mais espaçoso, mais de prazer, né? De prazer, aquela renúncia que traz prazer, aquela abnegação que traz prazer, aquela coisa, sabe, que você, por mais que custe ali um preço de sacrifício muitas vezes, mas você não está fazendo aquilo com dor, gemendo, mas com grande satisfação. Eu entendo na vida de Paulo que ele vai falar assim, com muita satisfação sobre estar crucificado com Cristo, sobre ter aprendido a estar contente em todo e qualquer, né, momento da vida dele, seja de abundância, seja de escassez, e sobre ele entender que Cristo em nós é a esperança da glória, e transcender, né, ao que ele poderia estar experimentando ali no seu momento de vida, no seu momento pessoal de vida, ou até mesmo com a igreja duramente perseguida ali no primeiro século. Mas enfim, o caminho para o avivamento antes de tudo, esse desejo, essa sede pelo Senhor. E aí nós temos a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que é fundamental, que é quem orquestra esse avivamento na vida da igreja. Cristo se assentou à destra de Deus, né? A Bíblia diz que ele
depois de expor ali publicamente principados, potestades, ele subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, mas ele assentou à destra de Deus. Tanto é que Estevão, primeiro mártir da igreja ali em Atos, quando está sendo ali apedrejado, ele tem uma visão, e ele vê os céus abertos, e ele vê Jesus sentado à destra de Deus. Jesus está nesse lugar de autoridade, mas Jesus disse para os seus discípulos e para nós: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Consolador. Aqui entra o papel do Espírito, né? O Deus que é Espírito Santo, e que está conosco, e que habita em nós, Então essa pessoa do Espírito é que tem tudo a ver com a renovação espiritual e com o avivamento que nós estamos falando. Então, vamos prezar pelo Espírito, como não ser negligente com a pessoa do Espírito nesse tempo. Pastor, importantíssima essa questão, pontuar isso, porque assim, por muito tempo eu tinha uma relação com o Espírito Santo, assim, como se fosse uma força de Deus, né? Eu não desprezava que era uma pessoa, mas não tinha entrado, né, para o coração, né? Na razão tinha alguma coisa acontecendo, mas ainda não tinha entrado para o coração. E aí quando eu assisti uma pregação, na época foi até do Theo Hayashi, e ele falou assim, que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim. Eu comecei até a preocupar, rapaz, é uma pessoa, né? Eu começava a olhar assim, então, se uma pessoa, precisa cuidar dessa pessoa que está... É lógico que eu tive ali uma dificuldade a princípio de entender, mas quando eu aprendi o diálogo, né, com o Espírito Santo, a minha oração, interessante, que a minha oração mudou. Aquela oração meia boca ali, né, de pedir perdão a Deus, de agradecer pedir por alguma coisa à noite, ela passou para um anseio, um diálogo, né, uma vontade de passar um tempo bacana ali com Deus. Então, primeiro, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que o Espírito Santo é essa pessoa-chave, porque assim, o avivamento é algo do Espírito, né? O avivamento não é algo fabricado, por exemplo, a gente não força, né? O avivamento não é uma festa, por exemplo, da igreja, ou uma conferência, isso tudo tem a ver, mas é algo do Espírito Santo, né? Para a sua igreja. Então, essa relação com o Espírito Santo é fundamental. E essa situação do Espírito habitando em nós, né, que é uma coisa interessante, assim, que sempre quando se refere a nós sermos templo do Espírito, ou o Espírito habitando em vós, se refere no coletivo. É interessante que o próprio Espírito é parte desse Deus que é comunitário, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Douglas Gonçalves tem um livro muito interessante sobre isso, que é o Sou Nós, muito interessante. E, inclusive está disponível gratuito na Amazon, não sei se ainda, né? Mas esteve. Que bênção. E ele vai trazer essa ideia do Deus comunitário e vai colocar essa ideia de como a comunidade, né, favorece, né, essa ação do Espírito Santo. Tanto é que ninguém tem todos os dons, por isso que nós somos comunidade, igreja, e os dons que o Espírito nos concede, os carismas, essa ação do Espírito através de nossas vidas é para edificação mútua, é isso? Então, uns em favor dos outros. Então, a pessoa do Espírito é fundamental, a sua ação ela não deve ser desprezada, a sua presença não deve ser negligenciada. Lembro de outro título muito interessante, é do Francis Chan, que é o Deus Esquecido, né, que ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo, um tratado, assim, um livro muito interessante. E nós precisamos, sim, cultivar isso. Eu acho que em algum momento da caminhada cristã, excessos, exageros, ou até a negação, talvez prejudicou essa relação, como você colocou, essa relação com o Espírito, como entender o Espírito. Talvez nós fomos para ambientes que assim, tinham manifestações assim, mais acaloradas, mais eufóricas, e nós não nos vimos naquilo, não conseguimos, né, replicar aquilo que é tido como uma manifestação do Espírito Santo. Não estou aqui dizendo que não seja, mas assim, talvez uma pessoa fique perdida no meio como esse, e não se acha, ou talvez tente forçar uma barra, como você falou, tente imitar, né? Não tem coisa pior do que você ficar forçando a barra, dá um glória a Deus, né? Dá um aleluia aí, né? Então isso tem que fluir, né, do nosso coração. Em algum momento a gente pode ensinar sobre a importância disso, mas daí a forçar, eu acho que esses são pontos assim, de muita frustração entre as pessoas. E uma outra coisa é, como é que a gente reage a essas manifestações assim, que do ponto de vista de muitos é uma desordem,
é desorganizado, Deus não é Deus de confusão, né? A gente ouve sempre falar sobre isso. Ou assim, como é que o Espírito vai agir de forma incompreensível? Como é que o Espírito vai trazer assim comportamentos assim, sei lá, totalmente, né, insanos e tal? E muita gente racionalmente rejeita isso. E por rejeitar isso, não busca também assim qual é o verdadeiro lugar do Espírito Santo na vida cristã, na vida da igreja, na nossa rotina, né, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que nós cremos que se aproxima do fim. Segura o tempo do fim, que daqui a pouco vou tocar nesse assunto. Mas, enfim, na verdade, a comunidade é o lugar dessa atuação, mas começa na individualidade, começa nessa compreensão, nessa vida pessoal de devoção, de adoração a Deus, de permitir que o Espírito trate conosco. A Bíblia vai falar sobre não entristecer o Espírito, vai falar sobre o Espírito interceder por nós, vai dizer sobre, sabe, essa coisa do Espírito ter ciúmes de nós, né, de trabalhar o nosso coração. Então, ele vai estar sempre, assim, de alguma maneira, chamando a nossa atenção, mostrando as Escrituras para nós, revelando a verdade, contrastando nosso comportamento de desobediência, de desatenção, de negligência, com a verdade que nós já sabemos das Escrituras. Então, o Espírito, ele nos lembra das Escrituras. O mesmo Espírito que inspirou os homens que escreveram, é o Espírito que ilumina o nosso entendimento para que a gente consiga praticar a palavra de Deus, porque a palavra boa é palavra prática, né? Palavra discursada, a palavra só no intelecto, ela não tem um grande valor, porque Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é o homem que edificou sua casa na rocha. O outro também ouviu, mas edificou na areia, não é isso? Então tem essa ação individual do Espírito, mas tem essa completude aí, que é na comunidade. Então, quarto secreto, vida devocional, vida assim, entendendo que o Espírito está tratando com a gente, está tirando espinhos da vida da gente, está tirando agruras, está tirando raiz de amargura, e é importantíssimo, demais, demais. Mas depois disso eu não posso dizer assim, eu tenho o Espírito está na minha vida, eu cultivo uma relação com o Espírito, eu cultivo, mas eu preciso estar nessa vida comunitária, onde eu ministro e sou ministrado, e isso é importante demais. Você concorda com isso, cara? Perfeitamente, né? O texto diz ali que a gente é templo do Espírito Santo, né? E o contexto ali está falando de comunidade mesmo, né? Paulo ele usa a figura de vários membros do corpo, a importância dessa interdependência, né? Então, assim, a vida cristã do indivíduo, né, da pessoa, ela começa a partir da obra do Espírito Santo. Não tem como, não tem outro jeito, né? Não é através de um currículo, é através da obra do Espírito Santo. Agora, é algo interessante. Alguém falou assim, a igreja salva. Aí era uma justificativa para não ir para a igreja. Aí a pessoa respondeu assim, não salva, mas o salvo está em comunidade. Porque isso pode responder muitas questões, né? Por que nós não estamos? Enfim, desde os tempos passados da igreja primitiva, quando alguém se convertia, né, se batizava, ele era incluído, né, ele era identificado no corpo de Cristo. Então, assim, além de ser algo fundamental, é algo também que acontecia com naturalidade. Você percebe na história da igreja também. As pessoas estavam, se não estava num lugar assim exposto, público, por um motivo de perseguição, estavam num lugar, no ajuntamento, né? De repente, os morávios, não, os puritanos, por exemplo, eles reuniam em áreas rurais, mas de toda sorte, né? Essa galera estava sempre junta de pessoas que estavam com o mesmo propósito, porque é a maneira de Deus, né? Trabalhar, juntar o seu povo. Sim. E repartir isso com o seu povo. Perfeito, cara. E você vê que o Espírito Santo, em todo o tempo, não só nas histórias dos avivamentos, mas no próprio livro de Atos, você vê que o Espírito Santo está presente em tudo. Em tudo, Oraram, foram direcionados pelo Espírito, foram impedidos pelo Espírito, então pareceu bem ao Espírito, então o Espírito falou. Então eles estão nessa dependência assim, permanente do Espírito. O pastor da Jocum, que me fugiu o nome aqui agora, ele fala o seguinte, que 95% das ações da igreja de Atos não seriam possíveis sem o Espírito Santo. E aí ele coloca, na visão dele, uma preocupação com a igreja do século XXI. Ele diz, talvez 95% das nossas ações sejam possíveis sem essa dependência toda. Porque você vai pensar que tem tecnologia, cara, que tem arte, né, que tem material, tem liturgia, tem programa, tem
essas são coisas que, com bom planejamento, você consegue fazer, cara. Vamos ser honestos, você consegue fazer. O Franz Schaen, né, nesse livro Sim. Deus Esquecido, ele fala assim, que tem algumas igrejas que funcionam sem a obra do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Porque tudo acontece de Tragédia. maneira assim perfeita, né? Consegue apresentar algo perfeitamente assim ao público, por exemplo, substitui um teatro, substitui um social, um lazer, mas a preocupação dele, né, ele aponta assim, mas e o Espírito Santo? Se tirar tudo isso Tem vida aí? no Espírito. Se tem vida no Espírito. Né? Cara, isso é sério demais, velho. Isso deveria fazer a gente se arrepiar, deveria fazer a gente temer, chorar, porque assim, é uma tragédia, uma vida cristã sem o Espírito. Onde está a vida? Onde está a vida do cristianismo, da fé que nós temos em Jesus? Está justamente nesse Espírito, que desde a nossa conversão nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que nos selou para o dia da nossa redenção e que é o nosso ajudador, o nosso guia nessa jornada. Então, a mesma palavra viva, ela só tem vida mediante essa revelação do Espírito, essa iluminação que nós já falamos. E eu penso também que essa questão do avivamento, já que eu pincelei que ia falar sobre os últimos tempos, ela também tem muito a ver com os últimos dias, cara. Eu penso sobre isso, porque assim, o Senhor vem buscar um povo zeloso de boas obras. O Senhor vem buscar uma noiva vestida, ornada, preparada. Ele não vai nos pegar de surpresa nesse sentido. Ao dia e a hora ninguém sabe. Mas ele ensinou a discernir os tempos e as estações. Ele ensinou sobre os sinais. E eu não tenho como eu imaginar que essa percepção dos sinais, esse discernimento do tempo, se dê fora da ação do Espírito na nossa vida, na vida da igreja. Não tem como ser uma coisa assim estudada apenas. Muitos estudiosos do passado erraram e erraram feio, marcaram data para Jesus voltar, né? Falaram sobre acontecimentos, fizeram previsões assim que foram desastrosas no sentido do cumprimento. Então, eu penso que o avivamento é também aí uma premissa para os últimos dias, para essa igreja preparada para receber o noivo, as 5 virgens prudentes. Muito bom. Então, no livro de Joel ali, né, fala de um grande avivamento, né, com características muito específicas, né? E em Atos se cumpre essa profecia parcialmente. Pedro explica que isso tem conexão com Joel. Só que no cumprimento de Atos não tem todas as características que tem Joel. Então, assim, lá diz que é nos últimos dias, né? Sim. Então, assim, aponta para os últimos dias. E mesmo com grandes avivamentos, né? Tem Gales, tem Azusa, tem com o Jonathan Edwards, tem outra galera aí, mas não contém as mesmas características de Joel. Então, isso muito aponta para o desfecho, né? É Deus arrumando a sua noiva, purificando a sua noiva, enfim, transformando a sua noiva para o dia da redenção. Que legal, cara. Então é fundamental. Deixa eu só interromper um pouquinho para falar que a sua marca pode oferecer o nosso podcast, pode também ser anunciada aqui por nós, tá bom? E a gente vai fazer isso com muito carinho, você vai contribuir e ajudar para que a gente desenvolva esse projeto assim de uma maneira mais profunda, mais intensa, constante. E a gente quer levar boa informação bíblica para você, visão de mundo, cosmovisão cristã, para colaborar aí ainda mais contigo, tá bom? Deixa eu ir aqui para as considerações finais. 2024 chegou, o manifesto está na área aí, nossa turma jovem, nossa nova geração, a gente está pensando aqui em tanta coisa, tem sonhado tanta coisa. Eu queria aproveitar esse espaço para você dar uma deixa aí para você falar assim, quais são as expectativas, o que a gente está enxergando esse ano, porque é tão importante falar de avivamento logo assim no início do ano. Muito bom, então, pastor. O desejo da gente, né, é que as coisas, enfim, é que Deus esteja na coisa, que a gente esteja avivado, mas isso é o nosso desejo. Agora, algo interessante que transicionou, né, 2023 para 2024, algo no meu coração estava muito forte, né, que Deus já estava falando sobre um nível maior, sobre um tempo de avivamento, e a gente já começou o ano aqui com o manifesto falando sobre devoção, né, de estar com o coração ligado a Deus, essa coisa da devoção, a prática, né, o estilo de vida que demonstra um coração que está totalmente entregue ao Senhor. Então a gente começou o ano desse jeito, com o coração assim, diante da mesa do Senhor,
para que todos os outros temas, aquilo que a gente for falar ao decorrer do tempo, tenha esse link, né, com esse coração em chamas, com esse coração que recebeu assim um renovo do Senhor. Muito legal, cara. Tem feito um trabalho excelente, a turma está de parabéns, a turma jovem aí. A gente fica muito feliz. Vamos marcar um dia só para a gente conversar sobre nova geração, sobre todas essas experiências. Você que é jovem, está assistindo, tem lugar para você aqui, nos nossos grupos pequenos, na rede. Tem cuidado, tem discipulado, tem vida na vida, como a gente costuma chamar aqui. E isso é interessante demais. Acredito que para toda a igreja, a nossa expectativa é a expectativa de um ano de avivamento mesmo, de um ano de profundidade em Deus, de a gente crescer mesmo na graça e no conhecimento do Senhor. Tem aqui um livrão em comum que nós demos. Eu vou deixar aqui uma dica para você que gosta aí de pesquisa, de estudar. O Dr. Martin Lloyd Jones escreveu Avivamento e a sua urgente necessidade na igreja. Foi uma leitura em comum que nós fizemos, foi isso, tem? Então, um livrão assim, que inspirou muito a gente, dentre outros. Lembrando que você pode também adquirir no Jet Leitores. A gente já está aceitando encomenda, tem livro aí para a galera toda, aí para todo gosto, aí para toda a faixa etária. Livro bíblico, livro saudável, livro bom demais. Março, mês de avivamento, conferência do Espírito Santo, e nós estamos desafiando você a viver tudo isso conosco. Bora junto? Obrigado pela sua audiência, um abraço e até a nossa próxima edição do Jet Podcast. Valeu, Tem. Tamo junto, pastor. Pessoal, até a próxima.